A paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz mais uma vez de rever a Cristilene, a missionária que falou para os irmãos. Nós conhecemos ela do Haiti. Nós já fomos ao Haiti 23 vezes, amém, queridos? Para a glória de Deus, e conhecemos a Cris de perto. Inclusive, vimos mais uma vez o nosso filho ali no telão, que enche o nosso coração de alegria. Nós temos um filho adotado no Haiti, ele ainda vive lá. Estamos esperando circunstâncias de documentação para poder trazê-lo para cá, para ficar conosco, amém? E o culto hoje é um culto missionário, como o pastor Cleito bem falou, e nós vamos estar falando, subordinado ao tema que Deus colocou no nosso coração, que é a visão missionária. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, irmãos. Isaías, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Essa igreja é uma igreja missionária. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, através dessa palavra, Deus vai mexer com você aqui hoje. Amém? Me ajuda aí, querido. Fala para o irmão que está ao seu lado e fala: Deus vai mexer com você aqui hoje. Amém? Deus vai mexer com você. De alguma maneira, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai trazer aí um despertamento para a obra missionária. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 9. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Amém? Acho que está aqui no telão, está aí. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo. Feche teus olhos por um momento, curve a sua cabeça, vamos orar, queridos. Senhor, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Ministra, querido Espírito Santo, aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa noite, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda oposição à ministração da sua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, e nós oramos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Queridos, então nós vamos falar sobre o tema visão missionária, e eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o capítulo número 6 do profeta Isaías, sobre essa visão mística que ele teve, uma visão que mudou totalmente a sua vida e o seu ministério. O nome Isaías literalmente significa Jeová salvou. Isaías profetizou 750 anos antes da vinda de Jesus. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Do período de 4 reis em Israel, Isaías teve o seu ministério profético. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. É uma mini Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros.
O livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, ele profetiza a maior parte do conteúdo do livro para os judeus, o Antigo Testamento. E do capítulo 40 ao capítulo 66, ele profetiza acerca da vinda do Messias. Então, o livro do profeta Isaías é uma mini-bíblia. Isaías, ele teve o seu ministério, passou por um momento transformador após a morte do rei Uzias. Após a morte do rei Uzias, as águas do seu ministério foram separadas, conforme o capítulo de número 6 nos orienta, porque Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, era um tipo de profeta, mas do capítulo 6 em diante, Isaías foi outro tipo de profeta, mediante a essa grande experiência que ele teve com Deus. Então, queridos, o ano da morte do rei Uzias, a Bíblia não registra datas específicas, como hoje, 21 de fevereiro de 2021. A Bíblia registrava circunstâncias, situações que aconteciam. Então, foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías teve essa experiência, essa visão mística, essa visão transcendental do Senhor. E essa visão marcou um antes e um depois na vida do profeta Isaías. E eu quero aqui abrir um parênteses nessa introdução de mensagem para dizer para vocês que hoje, 21 de fevereiro de 2021, é uma noite também que vai marcar um antes e depois da nossa vida. Eu quero profetizar que será um divisor de águas para cada um de nós no tocante à visão missionária, porque Deus nos chamou para uma visão missionária. Todos nós temos uma chamada missionária. Eu ouço muitas pessoas dizendo, pastor, eu não tenho uma chamada missionária. Falei, você é um cristão? Sou, então você é um missionário. Porque todo cristão é um missionário. O Senhor falou, o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você é um cristão, você tem uma chamada missionária. Posso ouvir um glória a Deus? E eu quero declarar isso, essa noite será um divisor de águas da nossa vida, queridos, porque eu creio que uma experiência genuína com Deus, ela transforma a nossa vida e nos desperta para o propósito que Deus tem. Isaías teve uma experiência única, íntima, profunda, sincera com o Senhor. A Bíblia está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Há alguns teólogos, eruditos, estudiosos da Bíblia Sagrada que dizem que Isaías tinha um grau de parentesco muito grande, muito próximo com o rei Uzias. E ele vivia se beneficiando desse grau de parentesco que ele tinha com o rei Uzias. Então ele tinha uma vida muito boa no palácio. Porém, Uzias morreu. Uzias agora não estava mais presente, e a vida de Isaías mudou, e ele estava tendo agora uma visão. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, Uzias precisa morrer na nossa vida para a gente poder ver Deus. Porque enquanto Uzias não morre, enquanto aquilo que nos provê, enquanto aquilo que nos cerca, enquanto aquilo que nos protege, enquanto aquilo que nos beneficia não morre, a gente às vezes não consegue ver Deus. Mas quando Uzias morre, a gente consegue ver o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você, não importa, querido, o que aconteça. A palavra de Deus está dizendo que Uzias morreu, mas Isaías estava vendo o Senhor sentado num trono. O Senhor continua reinando. Talvez Uzias morreu, mas o Senhor continua reinando. Talvez o seu Uzias morreu, mas Deus continua reinando. Deus continua no controle, Deus continua governando, Deus continua sustentando, Deus continua abençoando. Sabe o que o texto está dizendo aqui para Isaías? Que não era Uzias que era o provedor, que era o sustentador, que beneficiava a sua vida, era o Senhor. E sabe o que o Espírito Santo está me dizendo, está te dizendo nessa noite? Que não é, querido, com a força do nosso braço, não é o nosso trabalho, não é, sabe, a provisão que nós temos, é o Senhor, porque o Senhor continua reinando, Ele continua governando, Ele continua no controle. Isaías passou por esse momento difícil na vida dele, com a perda do rei Uzias, mas Deus estava reinando. E nessa visão que Isaías teve, né, uma visão ampla, eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas experiências poderosas dentro dessa visão, como Deus deu essa visão missionária para Isaías. Então, dentro de uma visão num todo, houve algumas etapas, e eu quero compartilhar com vocês 7 etapas dessa grande visão que Deus deu para Isaías. A primeira etapa foi da visão do trono. A Bíblia diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num
trono. Isaías viu o trono. Então não importa, Uzias morreu, mas Deus continua assentado no trono. Não importa o que aconteça, Deus continua governando. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que Estevão estava pregando o evangelho cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, e ele foi apedrejado até a morte por pregar o evangelho. Mas antes de morrer, ele sendo apedrejado, ele olhou para o céu, e a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus, o Filho do homem, assentado à destra de Deus. Ele viu o trono de Deus, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, mesmo tomando pedradas, mesmo se tornando o primeiro mártir da igreja, ele viu o trono de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não sei se você está sendo perseguido, eu não sei se a vida está lhe oferecendo algumas pedradas, mas o que eu posso te dizer pelo Espírito Santo é que Deus continua sentado no trono, Ele continua reinando, Ele continua governando, Ele continua no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios. O Senhor continua reinando. Aleluia! Apocalipse capítulo 4, João estava vivendo uma adversidade tremenda. Os dias de João na ilha de Patmos estavam contados. Porém, ele preso na ilha, Apocalipse capítulo 4, ele tem uma visão. E ele olha para o céu e vê o trono de Deus. E o Senhor fala para João: sobe aqui. Interessante que João descreve a mesma visão de Isaías, só que Isaías está tendo a visão da terra. E João, por ser íntimo de Jesus, foi privilegiado porque o Senhor Jesus falou para ele: João, sobe aqui. E João foi para o lugar secreto da adoração, para um lugar de intimidade, porque João era o discípulo amado, João era aquele que recostava a cabeça no ombro do Senhor. João era aquele que buscava intensamente. João era aquele que era chamado do discípulo amado do mestre. E João foi chamado: sobe aqui. E lá João relata a mesma coisa que Isaías relata. Isaías relata os anjos. Isaías relata a visão, né, que ele está tendo mística do céu. E João, detalhadamente, ele fala da mesma visão e vê os 24 anciãos. Ele vê os seres viventes, e ele vai destacando tudo isso em Apocalipse capítulo 4, ou seja, João estava preso, mas teve intimidade, foi arrebatado, foi lá no céu, no lugar secreto, e viu o trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, seja qualquer que for a adversidade que você está enfrentando, Deus continua sentado no trono. Aleluia! E hoje o véu foi rasgado de cima para baixo, nos dando acesso à presença de Deus. Nós temos intimidade para estarmos tendo uma experiência como essa. Nós temos intimidade para vivermos coisas poderosas, transcendentais de Deus para a nossa vida. E a primeira etapa da visão de João foi a visão do trono de Deus, de Isaías. Foi do trono de Deus, porque ele viu que Deus continuava governando independente da morte de Uzias. Segunda etapa da visão, ele teve a visão da santidade de Deus. Capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu os serafins bradando uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh significa santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estavam ali, sabe, num momento de adoração profundo, algo tremendo acontecendo. Isaías vendo a santidade de Deus e vendo os anjos, os serafins clamando uns aos outros, integralmente, 24 horas, ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Isaías, ele tem aí nessa segunda etapa da sua visão, a visão da santidade de Deus. E foi algo tão tremendo que aconteceu com Isaías, porque Isaías, ele vê a santidade de Deus, e após ele ver a santidade de Deus, e após ele ver os serafins clamando uns aos outros, ele tem a terceira etapa da sua visão. E a terceira etapa da visão de Isaías foi a visão da glória de Deus. Vejam, queridos, ele vê o trono,
Ele vê a santidade e agora ele está vendo a glória de Deus. Versículo número 4 diz assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Queridos, os serafins clamavam e os umbrais das portas se encheram de fumaça, se encheram da glória de Deus, porque tinham os anjos clamando. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto houver gente clamando, vai ver glória. Enquanto houver oração, vai ver a glória de Deus. Eu falei aqui, meus irmãos, e repito, eu louvo a Deus pela oração da igreja, pela intercessão, pelo biplay da igreja, onde os irmãos estão orando constantemente pela igreja, pela noiva do Senhor, porque quando tem clamor, quando tem oração, tem fumaça, tem glória, tem milagre, tem sinais, tem cura, tem libertação, tem restauração de casamentos, tem restauração de famílias, tem conversão na nossa casa. Enquanto tem clamor, tem um agir do Espírito Santo e a glória de Deus vem, aleluia. Aleluia, aleluia. Se tem oração, tem glória. Se tem clamor, tem manifestação de Deus. Toda ação gera uma reação. Toda ação da igreja gera uma reação de Deus. Se a igreja clama, se a igreja busca, se a igreja ora, Deus reage à oração da sua igreja. E quando nós clamamos, Deus vem. Quando nós clamamos, a glória vem. Quando nós clamamos, Deus se manifesta. A Bíblia diz, queridos, que Salomão orou dedicando o templo ao Senhor. E quando Salomão orava, e os sacerdotes oravam, consagrando o templo ao Senhor, a Bíblia diz que a glória de Deus veio de uma maneira tão poderosa, encheu o lugar, que os sacerdotes não puderam ficar de pé. Tamanha foi a glória de Deus que encheu aquele lugar. Quanto mais nós orarmos, mais glória de Deus virá. Quanto mais nós buscarmos, mais o poder de Deus nos envolverá. Quanto mais nós clamarmos a Deus, mais Deus se revelará para o seu povo e para a sua igreja. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor está falando que se nós clamarmos, Ele vai anunciar coisas grandes, firmes, sólidas, que nós não sabemos. Há um poder no clamor da noiva, há um poder no clamor da igreja, há um poder no clamor do povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra, sararei a sua terra, porque Ele é Deus que ouve e responde o clamor da sua igreja. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías viu a glória de Deus, Isaías sentiu a glória do Senhor. Quarta etapa da visão de Isaías. Isaías teve a visão de que ele era um pecador. Foi a etapa da visão do pecado. Olha o que o texto está dizendo no versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, é impossível a gente ter uma visão do trono, da santidade e da glória, e depois de ter uma visão como essa, não ter um olhar de si mesmo, não fazer uma introspectiva, não ter um olhar de si mesmo, de que nós somos pecadores e precisamos de um toque de Deus, de uma mudança e de uma transformação. Ei, querido, Deus está falando com gente aqui hoje. O Espírito Santo está falando comigo. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma atitude. Nós precisamos de virar uma chave para que a porta se abra e a gente entre por ela e as coisas mudem verdadeiramente para nós. Às vezes estamos presos a algumas coisas. Isaías está dizendo que era um homem de impuros lábios. Talvez Isaías era um homem que tinha muita palavra torpe na sua boca. E ele sabia, quando ele viu o trono, quando ele viu a santidade, quando ele viu a glória de Deus, ele falou: eu preciso mudar, eu preciso ser purificado, os meus lábios são impuros.
Eu falo muita bobagem, eu falo coisas que não edificam. Eu sou um homem de Deus, mas não consigo falar coisas que edificam. Eu preciso mudar, porque quando a gente tem um olhar do trono, da santidade e da glória, a gente consegue ter um olhar para dentro de nós mesmos e vermos as nossas imperfeições, os nossos pecados, e nós sabemos quais são muito bem, porque o Espírito Santo nos mostra e nos revela, e nós sabemos que nós precisamos mudar. Mas aí talvez você está falando, pastor, eu não tenho força para mudar. Eu não tenho força para deixar, eu não tenho força para romper. Ei, queridos, a Bíblia está dizendo que o anjo, ele pegou uma brasa viva do altar. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguma coisa está acontecendo aqui no mundo espiritual, porque tem brasa viva do altar para tocar a tua vida aqui hoje. Tem brasa viva de Deus para tocar a sua vida aqui hoje, irmão. Aleluia. Olha, Isaías teve a visão do pecado e ele teve a visão que um anjo estava pegando brasa viva do altar. E a próxima etapa da visão de Isaías foi a visão da purificação. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías estava ali, ele teve a visão do trono, da santidade, da glória, e aí ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu que era um homem de impuros lábios, mas só que Isaías não está dizendo, olha, agora eu me arrependo, o Senhor muda a minha vida, não, talvez Isaías não sabia como fazer, ou não tinha forças para fazer, mas o anjo pegou uma brasa viva do altar, e a Bíblia diz que o anjo voou na direção de Isaías, e o anjo tocou no lugar da onde ele falou que ele pecava, nos lábios dele, e purificou o pecado de Isaías. Meu irmão, nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da manifestação da graça de Deus, e o que aconteceu na vida de Isaías foi a graça de Deus. O anjo pegou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, e voou na direção dele, tocou nele, purificando ele, transformando ele, limpando ele de toda iniquidade, limpando ele de todo pecado. Isaías teve a sua vida mudada, transformada, restaurada pelo um toque do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus está aqui nessa noite. Amém? E Ele está te tocando com brasa viva do altar. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor de toda misericórdia, de toda graça, que perdoa os nossos pecados, está aqui nessa noite para nos perdoar. Amém, igreja? E eu creio que Ele está tocando em cada um de nós e está retirando de nós a nossa impureza. E está purificando o nosso pecado. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele não pode fazer na nossa vida a gente estando de qualquer jeito. A gente precisa de uma transformação. A gente precisa de uma mudança, a gente precisa de um toque de Deus, a gente precisa ser tocado com brasa viva, e o fogo de Deus, querido, é para nos queimar. Então deixa o fogo purificador de Deus te queimar nessa noite. Deus vai queimar você hoje aqui. Tem fogo de Deus sobre a tua vida, tem fogo de Deus sobre a tua casa, tem fogo de Deus sobre a sua família, tem fogo de Deus no teu casamento, tem fogo de Deus nos teus filhos, tem fogo de Deus no teu ministério, tem fogo de Deus no teu trabalho, tem fogo de Deus, tem fogo de Deus, tem fogo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa o Senhor te tocar com brasa viva do altar, deixa Ele te queimar, irmão, deixa Ele te queimar. Isaías foi tocado e purificado, e depois o Senhor pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que que Isaías, depois de ser tocado com brasa viva no altar, ele se disponibiliza? Queridos, eu aprendi isso na minha caminhada. Quem muito é perdoado, muito é agradecido. Quem muito é perdoado, muito é agradecido. Eu sei quem eu era, da onde Deus me tirou, o que Deus fez na minha vida e aonde Deus tem me colocado. Eu sei. Eu sei o que Deus fez. E eu sou muito grato. Se eu lamber o chão, ou lamber o mar, daqui até o Brasil, eu não pago, querido, o que Deus fez na minha vida. Eu não consigo retribuir, porque eu sei que eu fui muito perdoado. Então eu sou muito agradecido a Deus. Eu sou um cara, para você entender, que os meus amigos olhavam para mim e perguntavam, teve salvação para você, então vai ter para mim também. Eu falei, vai ter em nome de Jesus, só para você entender o que Deus fez na minha vida, e não foi pouco. Se numa nova oportunidade eu puder falar um pouco do que Deus fez, eu vou poder falar. Então, queridos,
Quem muito é perdoado, muito é agradecido. Amém? Vamos lá. Sexta etapa da visão de Isaías. Visão do chamado. Olha o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 8, depois que ele teve a visão, depois que ele foi tocado, depois que ele foi purificado, aí ele ouviu Deus. Está entendendo? Às vezes a gente não consegue ouvir Deus, mas depois que a gente tem uma visão de Deus, que a gente é tocado e purificado, a gente passa a ouvir Deus. Ele só passou a ouvir o Senhor depois que ele foi tocado, perdoado e purificado. Quem está entendendo? Aí ele ouviu o Senhor, o texto está dizendo. Depois disso, depois que eu vi tudo isso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vejo na resposta de Isaías, Isaías se disponibilizando para o chamado de Deus, se disponibilizando para a missão que Deus tinha, para o ministério que Deus tinha na vida dele. E eu gosto muito de falar sobre disponibilidade versus habilidade. Tem muita gente com muita habilidade, mas com muito pouca disponibilidade. E Deus tem levantado nos últimos dias mais pessoas disponíveis do que pessoas com habilidade. Porque para Deus não importa que você tenha habilidade, para Deus importa se você se disponibiliza para fazer o ID dele, para atender o chamado dele. É isso que importa para Deus, porque Deus capacita os chamados. Amém? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E os capacitados que Deus chama precisam se disponibilizar para aquilo que Deus tem, para a obra que Deus tem, para o chamado que Deus tem. Então eu vejo Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vejo Isaías dizendo: eu estou trabalhando demais, Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo para nada. Eu não vejo Isaías fazendo isso. Muito pelo contrário, eu vejo ele dizendo: eis-me aqui. E queridos, eu tenho uma boa notícia para você. Deus só gosta de quem está muito ocupado. Quem aqui trabalha demais e tem andado muito ocupado? Levanta a mão. Levanta a mão assim. Quem está trabalhando aqui? Irmão, só quem está trabalhando e anda muito ocupado. Levanta a mão aí. Todo mundo, eu sei, pode levantar a mão. Todo mundo aqui trabalha demais. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você que levantou a mão, é em você que Deus está interessado. Porque Deus não chama ninguém que não esteja fazendo nada. Quando Deus foi lá, mandou Samuel na casa de Jessé para ungir Davi, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Amém, irmãos? Quando o Senhor vai lá, manda o anjo lá chamar Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando, estava ocupado. Quando o Senhor chama Moisés para uma grande missão, com uma grande chamada, Moisés estava lá, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Você está ocupado demais? Deus está te chamando. Deus está te chamando. Mas pastor, e como é que eu faço com o meu trabalho, meu irmão? O Senhor, meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma de vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia. Confia. Confia de todo o coração. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Foi o que Abraão falou para Isaac quando Isaac perguntou: pai, aonde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho: Deus proverá. Meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus proverá. Não se preocupe, Deus proverá. Ele continua sendo Jeová Jireh. Ele continua sendo Deus de toda a provisão. Deus proverá. Ô glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E falando mais um pouquinho aqui sobre a chamada de Moisés, eu gosto muito de falar sobre isso. Moisés, quando ele recebe o chamado, o Senhor fala com ele do meio de uma sarça ardendo em fogo. Amém, irmãos? O fogo estava ali ardendo na sarça, mas a sarça não se consumia. E assim Deus estava falando com Moisés. Moisés, o ministério é assim.
O ministério, seu ministério será um ministério de fogo e será um ministério para te abençoar e não para te consumir. O ministério que Deus te deu não é para te consumir. Se você está cansado da obra, se você está cansado do ministério, se você está cansado porque você trabalha demais e você não tem tempo para fazer o ID do Senhor, meu irmão, não é nada disso. O que Deus tem para você é um ministério de fogo e não é para te consumir, é para te abençoar. É para te abençoar. Foi uma visão que Moisés teve da sarça queimando no fogo e ela não era consumida de forma nenhuma. Era algo que embolou a mente de Moisés. Meu irmão, o ministério, o chamado de Deus, às vezes embola a nossa mente, ninguém entende. Eu abri mão das empresas que eu tinha no Brasil em 2008, eu abri mão de 3 lojas. Nós tínhamos 3 lojas no varejo, vendíamos muito bem, estava muito bem, mas Deus me pediu as lojas. E eu entreguei para viver para o Senhor, para viver o chamado, para viver a vontade de Deus. Porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus no altar, eu entreguei para Ele. Então não tinha como mais falar para Ele, Senhor, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas vamos barganhar, vamos negociar aí que não vai dar para eu fazer o ID. Não vai dar. Não, irmão, se eu entreguei, é Ele que está governando, é Ele que está sentado no trono, é Ele que vai dizer o que Ele quer para mim. Amém? O que Paulo diz? Já estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, viva na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Pastor, o que você está querendo dizer? Vou chegar lá, eu estou preparando você para, estou alisando para depois vir. Então vou falar, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós não temos mais vontade própria. Nós não temos mais. Desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aprendemos a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O salmista diz, que darei eu ao Senhor, pelos muitos benefícios que me tem feito. Um dia eu estava orando ao Senhor e perguntei, Senhor, o que te darei? Você sabe qual é o maior presente que um servo de Deus pode dar para o seu Senhor? É a sua vontade. É você deixar de ter vontade, para que a vontade do seu Senhor seja plena sobre a sua vida. Quando você entende isso, você entende a chamada missionária. Porque o missionário ele não tem mais vontade própria. O missionário ele abre mão de tudo. Ele abre mão de trabalho, de emprego, de sonho, de casa, de família. Ele abre mão de tudo. O missionário ele sonha os sonhos de Deus. E quando o missionário sonha os sonhos de Deus, Deus sonha os sonhos dele. Aleluia. Quem está disposto a sonhar os sonhos de Deus e a ter Deus sonhando os seus sonhos? Quem está disposto a cuidar da obra de Deus para que Deus cuide de você e da sua casa e da sua família? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Achá-la-á, diz o Senhor. Eu me lembro que quando eu me rendi ao Senhor, eu falava para ele, poxa, você agora, você não bebe, você não fuma, você não sai, você não namora, você não faz mais nada, você morreu. Os amigos, você morreu. E eu falei, meu Deus, eu morri mesmo. Aí eu fui embora para casa. O Espírito Santo falou comigo no portão, volta lá e fala para ele que eu te libertei disso. Quem não vive sem isso é ele. E eu voltei e falei, olha aqui, quem não vive sem beber sou eu, você. Quem não vive sem fumar sou eu, você. Quem não vive sem sair pelas madrugadas, aí se acabar o cigarro, fica igual um doido procurando um bar aberto para comprar cigarro. Sou eu, você. Então eu vivo sem isso tudo porque o meu Jesus me libertou. Você não vive sem isso. Eu sou livre. Você precisa ser livre também. Agora eu tenho uma boa notícia para você. O que Jesus fez na minha vida, faz na sua também. Esse rapaz hoje é presbítero da igreja lá no Rio de Janeiro. Pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E para nós encerrarmos, meus irmãos, a 7ª etapa aqui da visão de Isaías, está no versículo 9, a visão do ID. Olha o que Deus fala para ele. Então disse o Senhor, vai e dize a este povo, vai e prega para este povo, vai e anuncia para este povo, vai e fala. O que Deus queria? Deus proporcionou essa visão mística para Isaías, só para dizer para Isaías ir pregar para o povo, para ele anunciar. Esse era o desejo do coração de Deus. Então Isaías aqui nessa visão,
Ele teve um olhar do céu, ele viu o trono, ele viu a santidade, ele viu a glória. É impossível você ter uma visão do trono, da santidade e da glória e não ter uma visão de si mesmo. Aí depois ele tem uma visão que ele era pecador e ele teve uma visão de Deus purificando o pecado dele. Depois que ele teve a visão de Deus purificando o pecado dele, ele ouviu a voz do Senhor chamando, perguntando quem iria. Ele ouviu o Senhor. Aí quando ele ouve a voz do Senhor, ele entende que Deus estava chamando ele por um projeto, por um propósito tremendo, poderoso. Aí depois que ele responde para o Senhor, eis-me aqui, aí o Senhor fala agora diretamente com ele. Porque quando ele fala, quem enviarei, quem há de ir por nós, Deus não falou diretamente com Isaías. Mas Isaías escutou e falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim, quando ele se disponibilizou, Deus começou a falar direto com ele. Você está entendendo? Quando você se disponibilizar para aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus falará direto com você. Deus mostrará para você diretamente qual é o projeto, qual é o plano, qual é o propósito, o que Ele tem para você. Mas tudo isso está ligado a uma experiência real com o Senhor. Uma experiência viva, poderosa, genuína, transformadora. Irmãos, é muito bom a gente ouvir vários testemunhos. Testemunhos nos edificam. Mas uma experiência como essa de Isaías, elas transformam a nossa vida. E nós nunca mais somos os mesmos. Quando temos uma experiência real com o Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, que esse culto missionário está sendo um divisor de águas para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que está havendo um mover de Deus nessa noite, um despertamento de Deus para a sua vida, para a sua chamada, para aquilo que Deus tem para você. E você sabe que de alguma maneira você pode contribuir para a obra missionária. Porque missões está no coração de Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós já vamos orar. Eu fiz seminário do ano de 1999 a 2002, no Rio de Janeiro. E como seminarista, a gente mergulha em Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente quer saber o que está no coração de Deus. E foi numa de umas noites que eu, orando ao Senhor, falei, Deus, me mostra o que está no seu coração, Senhor. Me revela o que tem no seu coração. Me mostra. Orando, lendo Bíblia, jejuando, buscando. Eu falei, me revela. E eu fui dormir depois dessa oração. Eu acordei por volta das 3:30 da manhã, chorando, compulsivamente chorando. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu não parava de chorar, e eu chorava copiosamente. E eu falei, o que está acontecendo comigo, Senhor? O Senhor quer falar comigo? Por que eu estou chorando tanto? Irmão, eu estou falando de chorar, aquele choro que você chora, você mistura lágrima com tudo, sabe? Aquele choro, que quando você está em secreto, você sabe como que funciona. E aí eu fui para o banheiro lavar o rosto, que eu não estava aguentando mais, eu estava me afogando no meu choro. Fui lavar o rosto, e quando eu me olhei no espelho, o Espírito Santo falou comigo, você não queria saber como é o meu coração? Assim é o meu coração pelas almas que vão para o inferno diariamente. E ali começou a minha chamada missionária. E ali começou o meu amor por missões. E ali eu falei, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, mas se o Senhor pode contar comigo, conta, porque eu irei. Se eu te falar de onde Deus me tirou, do bairro, do lugar, da comunidade que Deus me tirou, é um milagre eu estar aqui. Eu só estou aqui porque eu reconheço que é a mão de Deus, que foi o Senhor que me trouxe para fazer a obra dele, para nós estarmos mais perto do Haiti e fazermos a obra missionária do Senhor. Sabe, irmão, quando você se disponibiliza, quando você busca, quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você, sabe, quer realizar aquilo que está no coração de Deus, Deus move. Porque Ele está sentado no trono e Ele está reinando. Aleluia. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu quero orar. Feche os teus olhos, coloca a sua mão no seu coração. Reflita nessa noite, você tem uma chamada missionária, você é um cristão. Eu tenho algumas pessoas que falam, olha, Pastor Léo, a gente vai no Haiti. Eu falei, vamos no Haiti em nome de Jesus. Nós estaremos lá, a Cris é uma bênção, está 8 anos lá. O tempo que ela está lá é o tempo que eu viajo para o Haiti. Nós estamos há 23 vezes viajando para o Haiti. Desde 2011 nós vamos para o Haiti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, essa igreja é uma igreja missionária.
Se envolva com missões. Se Deus está queimando você, se Deus está queimando o seu coração, procura o pastor da igreja, fala com ele: pastor, meu coração está queimando por missões. Eu quero ajudar na obra missionária, eu quero ir fazer missões. Se você pode, meu irmão, se você tem essa dádiva de poder sair do país para fazer missões, faça em nome de Jesus. Porque tem muita gente que daria tudo para fazer a obra missionária. E eu quero liberar uma palavra aqui que eu liberei numa igreja lá em New Jersey. Se você está em processo de documento, escuta isso que eu vou falar aqui agora, isso é profético para a sua vida. E aqui eu vou parar. Você está no processo de documento, você está esperando seu documento sair, está no processo. E você que não tem como, que está impossível para você, eu vou liberar uma palavra. Tinha um casal de 18 anos numa igreja lá em New Jersey, que falou para mim: eu gostaria tanto de ir para o Haiti com você. Eu falei: você quer ir? Ele falou: quero. Coloca isso diante de Deus em verdade. Pede a Deus para mover, dá entrada no advogado, procura advogado. Você vai ver o que Deus vai fazer. Queridos, 4 meses depois, 4 meses, o green card dele saiu. Com 4 meses, foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. Estava 18 anos já aqui e não conseguia sair. Naquele ano, ele foi no Brasil, viu a família e foi lindo demais. Então eu quero declarar: você que está aí com o processo, documento, se a motivação do seu coração, primeira, for a obra missionária, você vai ver o que Deus vai fazer. E eu quero orar por isso. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado por esse culto missionário. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, fazendo a Tua vontade, cumprindo o ídolo do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Meu Deus, eis aqui a sua igreja, o seu povo. Muitas pessoas desejam fazer a obra do Senhor, viajar para outra nação, para cumprir o ídolo do Senhor. Mas muitas pessoas estão impossibilitadas, com problemas com documento. Outras não tem como tirar o documento, mas Tu és o Deus do impossível. E eu quero declarar, porque a Tua palavra diz: o que 2 ou 3 ligares na terra será ligado no céu. E nós ligamos aqui nessa noite, que se a motivação for fazer a obra missionária, se a motivação for fazer o ídolo, cumprir o ídolo do Senhor, meu Deus, mova o céu e a terra e conceda o documento para os Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, abençoa o Teu povo, continua despertando a Tua igreja, a Tua noiva, para a chamada missionária, porque missões está no coração do Senhor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos, exaltamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.